Olá, bom dia. Vou bebendo aqui uma água. Vamos começar. Deixa o Instagram ir chamando vocês. A gente sempre tem aqui um delay. Olá, bom dia. Do Carmo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Luiz, Alex. Dei uma atrasadinha aí de 3 minutos, gente. Desculpem. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso Clube das 7, gente, que acontece aqui de segunda a sexta, sempre às 7 horas da manhã, tá? Onde aqui eu entro ao vivo com vocês. Esse Clube das 7 é dedicado a nós advogados, tá? A vocês. A participação, sem a participação de vocês, não tem por qual razão esse Clube das 7 existir. Justamente eu resolvi criá-lo para poder atender às necessidades de vocês, tirar as dúvidas de vocês sobre audiências trabalhistas, tá? Aqui no Clube das 7, gente, eu sempre vou, além de entrar ao vivo, eu vou trazer para vocês a prática do dia a dia da sala de audiência, como vocês, advogados, não travarem lá dentro da sala de audiência, não passar vergonha, saber se colocar na frente do juiz, perante o ex-adverso, tá? Que é o nosso colega que tá lá do outro lado, e muitas outras coisas. Todos os dias aqui eu trago algum tipo de curiosidade, posso trazer alguma experiência que eu passei, algum caso concreto. Se você quiser, até me traga algo que aconteceu com você e eu também vou trazer aqui, de repente trazendo pontos que de melhoria, algo que daria para ter sido feito, tá? Vou tirar dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas sobre audiências trabalhistas, coloca aqui, ó, no balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá? Que fica mais fácil para eu poder selecionar as dúvidas de vocês. Então já vamos colocando aí. E como eu sempre falo, que a audiência, ela não começa na sala de audiência, ela começa lá na entrevista com, com o cliente. Então se ela começa lá na entrevista com o cliente, qualquer dúvida que você traga, desde a sua entrevista com o seu cliente, você pode trazer e colocar aqui até as razões finais, tá bom? Então, gente, se alguém, porventura, quiser entrar ao vivo para tirar dúvidas sobre audiências trabalhistas, pede aqui, ó, bom dia, doutora Valdiza, coloca aqui que você quer entrar ao vivo e eu vou permitir a sua entrada, só coloca qual é a sua dúvida para eu já poder ir selecionando, porque eu sei que às vezes tem um pessoal que acaba colocando que quer participação e não é para entrar ao vivo. Doutora Valdiza, tá querendo entrar ao vivo? Você me confirma? Se você quiser, eu vou te puxar aqui, tá? Então, gente, o nosso Clube das 7 ele sempre vai acontecer de segunda a sexta. Amanhã, sábado, vai acontecer uma análise de audiência real. E se você quiser participar, já manda aqui pra mim que você quer e eu vou deixar também o link dessa sala no Zoom, eu não vou conseguir passar aqui no Instagram. Por quê? Porque é uma audiência, apesar de ser pública, ela é pública, porém eu não posso ficar divulgando a imagem, o áudio de pessoas que não me autorizaram aqui no meu Instagram. Mas na sala do Zoom, somente entre advogados, eu posso, tá bom? Então, gente, aqui eu sempre vou sanar todas as suas dúvidas. E quem tiver aqui, já aproveita, compartilha com o coleguinha. Por quê? Manda, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda para os seus colegas, advogados. Ó, tem uma aula aqui muito boa, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Vem pra cá, tá, gente? Porque conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha, tá? Porque tudo aquilo que a gente dá, o universo nos devolve em dobro. Então, gente, vamos ajudar aqui o Instagram a compreender e também conseguir crescer esse perfil. Pra quê? Pra que cada vez eu possa trazer mais e mais conteúdos pra vocês. Tá bom? Eu ainda não vi nenhuma perguntinha aqui. Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre audiências trabalhistas, tá? Se vocês, enquanto vocês não colocam aqui alguma dúvida específica, deixa eu até falar uma coisa. Sempre que, vamos supor, eu me lembrei hoje que eu tenho uma audiência na segunda. Poxa, tem ali a Aline no Clube das 7 que pode me ajudar. Traga essa sua pergunta, traga essa sua dúvida daquele seu caso. Se durante a semana também tiver algum colega seu poxa, eu tô com uma dúvida numa audiência, fala aqui do nosso Clube das 7, tá bom? Então, ó, não deixa de compartilhar. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. O que eu trouxe hoje aqui pra vocês? Eu não sei se todos vocês... Bom dia, doutora Beatriz, seja muito bem-vinda.
Não sei se todos vocês que estão aqui também estão lá nos grupos de WhatsApp, no grupo do Telegram, que inclusive, ó, tá aqui no link da bio, tá? Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é um grupo sobre pílulas de audiências trabalhistas, onde eu sempre falo sobre causos, trago ali algo que aconteceu, e também sempre que tem alguma novidade. O Clube das 7 acabou de começar, eu coloco lá também para que vocês venham para cá, tá bom? E o que eu separei hoje para vocês? Quem tiver dúvida, coloca aqui, ó, no balãozinho para eu poder te ajudar. E quem quiser entrar ao vivo comigo para tirar dúvidas sobre audiências trabalhistas também, pode pedir aqui permissão que eu vou te puxar pra gente falar ao vivo, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui, gente, de tema para essa aula de hoje, tá? Ausência do preposto ou reclamante em instrução. O que acontece? Vocês sabem, numa audiência de instrução, tá? Audiência de instrução, reclamante faltou, ou o reclamado, preposto, mas o advogado tá lá dentro. Por que eu resolvi trazer esse tema? Deixa eu beber aqui um pouquinho de café. Vocês trouxeram o cafezinho de vocês? Por que eu resolvi trazer isso pra vocês, gente? Porque essa semana, lá aguardando minha audiência, sempre uma dica que eu dou pra vocês. Antes de qualquer audiência que vocês tenham pra fazer, principalmente se ela for presencial, tá? Não fiquem lá fora no hall do TRT, simplesmente batendo papo. Acabou de conversar com o seu cliente, acabou de conversar com as testemunhas, vão para dentro da sala de audiência e comecem a assistir as audiências que antecedem a sua. Porque você vai sabendo como aquele juiz está pensando naquele dia, se ele está bem-humorado, se ele está mal-humorado, como ele se dirige às partes, se ele é cortês, se ele é mais educado, se ele tá mais grosseiro, se ele é mais objetivo. E você dali também já vai se preparando e já vai pegando algumas dicas de outras audiências, tá? Então, assim, sugestão do dia, dica de ouro, gente. Não fiquem lá fora rolando lero, olhando pro teto, tá? Vão para dentro da sala de audiência. E aí, em uma dessas minhas audiências, estava lá eu aguardando, estava lá dentro, já tinha conversado, eu já tinha sanado todas as minhas dúvidas, estava lá dentro aguardando, que por acaso essa audiência demorou bastante. E aí, entre uma audiência e outra, sentou lá uma colega, pelo reclamante, estava lá com o seu cliente, e sentou a outra colega que estava sem o reclamado presente. E o juiz qualificou lá as partes, o advogado pegou os dados, tudo bonitinho. Bom dia, doutora Costa, Dalvenira, doutora Joy Machado, deve ser Joyce, eu não sei. Sejam muito bem-vindas. Gente, quem tá aqui, ó, compartilha com os colegas, tá? Que agora vocês podem colocar as suas dúvidas e eu vou responder na ausência do reclamante ou do reclamado em audiência de instrução, o que acontece. Tá? E aí eu tô trazendo aqui a análise ali, a experiência que eu tive assistindo um outro caso, que eu fiquei também, na verdade, um pouco até ressabiada, um pouco assustada. Por quê? O preposto não tinha comparecido nessa audiência e, de repente, o juiz vira para advogado do reclamante, para advogado do reclamado e pergunta: cadê o preposto, doutora? Ela falou assim: Excelência, eu tentei contato, algo aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu. Aí era uma audiência de instrução. O senhor pode inverter essa audiência? O juiz não inverteu, mas ele ali de pronto disse que ele não ia inverter. E aí eu vou trazer no meio dessa situação, uma situação que aconteceu comigo há muitos anos. Tá? O que aconteceu comigo lá na 26ª? Exatamente isso que aconteceu com ele. Eram duas reclamadas, eu estava pela segunda reclamada, ou seja, pela tomadora ali, e aconteceu o mesmo com o preposto da primeira reclamada. Nesse momento, quem estava pelo advogado do reclamante era uma advogada que eu não conhecia, e eu já fazia bastante audiências ali, e conhecia assim, a maioria daqueles advogados que litigavam em face da Casa de Bahia. Gente, eu já advoguei para a Casa de Bahia desde 2015, aí eu parei um tempo e voltei no ano de 2021.
tá? Então, assim, muitas vezes eu vou trazer muitas histórias de Casa de Bahia, porque a Casa de Bahia, Ponto Frio, fez história, assim, por muitos anos na minha vida mesmo. E aí, o advogado, a gente também tinha, era o Bradesco que tava. Era o Bradesco? Era o Bradesco. E não, então, ó, minto. Essa audiência não era nem das Casas de Bahia. Era C&A e Bradesco, porque o pessoal fazia o requerimento de reclamantes de financiário. Era por isso que a gente estava no polo, tá? E aí, essa advogada, de toda forma, eu não a conhecia. Ela também não me conhecia, já tinha costume de fazer audiências ali para C&A. E aí, meu preposto estava no elevador, porque estava uma fila do cão lá no TRT1, gente, quem é aqui do Rio sabe que é uma escadaria só, e assim, são muitos andares. A 26ª, salvo engano, ela fica no 4º andar. Além dos 4 andares, ainda tem mais 3 de garagem. E aí o preposto estava dentro do elevador. E eu falei, excelência, pela ordem, o meu preposto ele está dentro do elevador, estava muito, muito grande a fila e ele só conseguiu entrar agora. O juiz, o Dr. Marcelo Segal, virou e falou assim, se a advogada da reclamante não se opuser, não tem problema, eu inverto a audiência e a gente faça outra audiência. E aí ela olhou pra minha cara. Não era uma advogada jovenzinha, nem de aparência e nem de carteira, tá bom, gente? Virou pra mim e falou assim, claro que não, doutora. Eu não vou inverter, porque se fosse comigo, a doutora não ia inverter. Aí eu olhei pra cara dela e falei, realmente, a doutora nunca fez audiência comigo, porque eu jamais faria isso, a menos que eu tivesse alguma desculpa razoável. E essa sua desculpa, inclusive, pra mim, assim, não teve nada de coleguismo, mas sem problema algum. Por que eu também falei que sem problema algum? Porque eu estava ali pela segunda reclamada, o advogado, a colega da primeira reclamada estava ali e ela faria todas as perguntas que eu precisasse, sem o menor problema. O juiz falou, olha, doutora, como ela não concordou, eu não vou inverter, vamos continuar. Só que nisso, o meu preposto ainda demorou mais um tempo para poder subir. Começaram lá a colher os depoimentos, eu consegui fazer. Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu comecei a contar o caos lá que eu estava assistindo e aconteceu o mesmo, só que era uma única reclamada, tá bom? E nesse caso, a advogada nem chegou a requerer a inversão dessa audiência para a reclamante. E o juiz logo, quando ele já falou, ela chegou a requerer a inversão e o juiz disse que não ia inverter, que ele ia encerrar a audiência por ali, foi isso. E aí, a advogada do reclamante nem tinha se insurgido ainda. Quando o juiz perguntou, doutora, para o advogado do reclamante, vamos logo para a sentença ou tem alguma prova a produzir? Aí ela respondeu, excelência, eu não tenho prova a produzir, mas eu quero a aplicação da confissão ante a ausência do preposto. A inversão da audiência. Estaneto, desculpa, gente, a inversão aqui que eu digo é a inversão da audiência. O que acontece? Tinham várias audiências acontecendo. A minha audiência não era a última da pauta, tá? Aí, quando a sua audiência não é a última da pauta e você tem algum tipo de problema, você pode requerer assim, excelência, poderíamos inverter essa audiência? Porque eu tô com algum problema, porque eu quero tentar um possível acordo, tá? Aí a gente tem que verificar de acordo com a pauta. Se for a última da pauta, realmente a gente não consegue ali uma inversão, né? Que é a última da pauta, o juiz vai falar, doutora, a gente pode de repente, tem alguns juízes que são bonzinhos, a gente pode de repente esperar aqui 1 minuto, já que ele tá no elevador, por exemplo. Não era o caso dessa audiência da colega, entendeu? Então é isso, tá? Vocês podem se socorrer disso. Inclusive, uma técnica muito boa é, excelência, eu tenho a possibilidade aqui de fazer um acordo, vocês estão pela empresa. Deixa eu verificar com a empresa e tentar um pouco de tempo ali, de modo que você não beira má fé, por óbvio, tá? Realmente, você vai lá, você vai tentar, você vai te explicar para a empresa, olha, eu estou sem um preposto aqui, a gente precisa tentar pelo menos um acordo. É isso, tá bom? Então, ótimo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Aí vamos voltar lá para outro caso. Voltando lá para a audiência que eu estava ali analisando, o juiz virou e indeferiu, disse que não ia inverter de forma alguma, indagou a advogada do reclamante
se ela tinha provas a produzir, e ela falou que ela, né, queria até ter ouvido o preposto, mas como ele não estava, ela iria requerer a aplicação da confissão e que ela não tinha testemunhas ali, tá? Eu não entrei eu não estou entrando no mérito de quais são os pedidos, eu nem olhei quais são os pedidos desse caso, mas o que me chamou a atenção é exatamente essa parte. E aí, o juiz perguntou para ela, vamos direto para a sentença, já que não tem provas a serem produzidas? E ela falou, não, eu quero a aplicação da pena de confissão. E aí o juiz falou assim, doutora, olha só, ele parou assim mesmo, olha só, se a doutora quiser fazer algum requerimento aqui em ata, então eu vou conceder prazo para que a reclamada apresente a justificativa da ausência do preposto. Mas se a doutora quiser ir direto para a sentença, aí a gente já para por aqui, eu não vou abrir prazo. Vocês acham que isso pode, gente? Ou vocês acham que isso é mais do que uma arbitrariedade? Porque olha só, a advogada da reclamada, nesse momento, não falava nada. Eu não sei o que, assim, provavelmente ela ficou tão espantada como eu fiquei, mas para ela, talvez ela estivesse tranquila, por quê? Se aconteceu de fato alguma coisa, independentemente ele dizer que vai para sentença, que vai para qualquer lugar, ela vai pegar e vai fazer a juntada ali, pelo menos naquelas 48 horas que a ata de audiência foi disponibilizada, da data da audiência. E isso não vai inviabilizar a possibilidade dela, se aquele preposto sofreu um acidente, dela comprovar, e o juiz vai ter que reabrir essa instrução. Porque se ele não reabrir essa instrução, teve um motivo razoável, a pessoa sofreu um acidente, teve um motivo razoável, estava no hospital, não conseguia se comunicar, ela vai fazer essa juntada e ele vai ter que reabrir. Caso contrário, se a decisão for prejudicial a ela em virtude dessa ausência do preposto, ela vai recorrer e vai juntar, e provavelmente o tribunal vai reformar e vai voltar para a instrução, para que aquela instrução aconteça normalmente. Tá? Em relação a reclamante, o que o advogado do reclamante deveria ter feito? Excelência, então tudo bem, vai conceder prazo, até porque não vejo nenhuma ilegalidade, já que se ela está informando que algo aconteceu, que nesse momento nem ela estava sabendo que tinha acontecido, então pode conceder prazo sim para ela, mas eu quero a aplicação da pena de confissão, porque se não tiver uma justificativa, eu quero a aplicação da pena de confissão. Ponto, gente. É isso que nós, advogados, precisamos fazer. A gente não pode baixar a cabeça para esses juízes que criam o próprio CPJ e acham que a gente tem que ficar ali de mãos atadas, olhando ali para a cara deles e concordando com tudo que eles fazem. Isso não pode. Então, tanto uma quanto a outra deveriam ter se insurgido. A reclamada, acredito até que ela não tenha se insurgido, porque ela já estava ali, né? Como tem um professor que fala, a vaca já estava indo pro brejo. Então, deixa eu ficar aqui quietinha, porque vai que eu realmente consigo algum documento para justificar essa ausência do meu preposto e eu faço a juntada aqui, tá tudo certo. Não deixo o juiz com mais raiva ainda, porque ele já estava ficando ali impaciente com a advogado reclamante, mas sem razão nenhuma, tá? É o que Staneto tá falando, concordo, cada dia mais absurdos temos vivenciado, exato, só que a gente também não tem só vivenciado absurdos do nosso lado, né, do lado do juiz, a gente também tem vivido absurdos do nosso lado, porque inclusive ontem, não sei se todos que estão aqui assistiram o vídeo do nosso colega que já tem uma certa idade, com o preposto dentro da sala dele ouvindo o depoimento do reclamante, né, enfim, gente... São umas coisas também que a gente não se ajuda e a gente vai se enrolando com vários detalhes, não é mesmo? Porque aí o que acontece? A gente... Vergonha, exatamente, Beatriz. O que acontece? Eu pelo menos sempre adoro fazer uma audiência virtual. E aí você acha mesmo que com uma coisa dessa que aconteceu... Bom dia, doutora Jane, já estava sentindo sua falta. Você acha mesmo que, acontecendo isso, qual é a confiança que os juízes terão em fazer uma audiência de forma virtual quando acontecem essas coisas?
eles não vão ter não vão ter mais confiança. E aí a gente volta para o presencial. Todo aquele progresso que a gente vinha fazendo de poder fazer audiências virtuais, de facilitar eu aqui no Rio poder atender um cliente de outro estado, você aí de atender outro cliente de outro estado, a gente já não consegue mais, não é mesmo? Porque os juízes cada vez mais vão enrijecendo, vão endurecendo e não vão permitindo mais essas audiências telepresenciais. Justamente por isso que aconteceu. E aí, voltando aqui, na ausência, gente, voltando para o caso de hoje, tá? Na ausência do reclamante ou da reclamada em uma audiência de instrução, o nosso requerimento vai ser pela confissão. Ah, mas e se o juiz louco vier com isso? Tudo bem, excelência, eu compreendo. Coloca aí na ata. A ata é pra gente registrar exatamente esses acontecimentos. Não quer constar? Saiu ali da sala de audiência, gente. Peticiona. A arma do advogado é a petição, tá? E também, o que você pode fazer? Começou a ultrapassar demais, o que vocês fazem? O que eu digo pra vocês fazerem? Pega o celularzinho aí, ó, como quem não quer nada, e começa a gravar o 367, parágrafo 5º e 6º, deixa eu até confirmar, acho que é o 6º, do CPC, ele permite a gravação. Apesar desses dias eu ter lido uma ata que dizia assim, 6º, gente, que dizia assim, ó, na ata de audiência, apesar da expressa autorização do artigo 367 em relação à gravação, ó, o parágrafo 6º, a gravação que se refere ao parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Aí na ata de audiência havia assim, em que apesar da autorização expressa do artigo 367, eu, juíza fulana de tal, e a secretária Beltrana não autorizamos a nossa gravação, a gravação de voz ou de vídeo. Isso pode, gente, é ultrapassar os limites, assim, totais. Eles agora legislam, tá ali bem claro. Então, o que eu digo pra vocês? Pega o celular e começa a gravar, deixa ela falar e aí você vai fazer o quê? Você vai informar, olha, excelência, tudo bem, vossa excelência não vai gostar, eu estou gravando aqui porque eu preciso me resguardar de alguma forma. A Beatriz está contando, minha última ata o juiz proibiu. O juiz proibiu o quê? Beatriz, me conta aqui. O caso do vídeo, preposto não poder estar na mesma sala, a Dalvenira está perguntando. Se está havendo, tá, gente, o depoimento, se está havendo a colheita do depoimento da parte autora, não. Ele não pode estar na mesma sala, tá? Ele precisa se ausentar. Se já tivesse acontecido o depoimento da parte autora e já tivesse acontecido o depoimento dele e estivesse na oitiva de testemunhas, não teria problema nenhum, tá? Mas, pelo que eu entendi ali, não foi o caso. Estava havendo o depoimento do reclamante e ainda haveria o depoimento dele. Então, não, tá? Por isso que ele não poderia. Beatriz, me diz aqui, eu não consegui compreender, você colocou, minha última ata, o juiz proibiu. Ele proibiu o quê? Que eu fui falando algumas coisas aqui, eu posso ter me perdido. Tá, Dalvenira? Nesse caso, não, por conta da incomunicabilidade entre as partes. Porque você ali estaria violando essa incomunicabilidade, entendeu? E aí, dessa forma, você estaria permitindo que ele proibiu a gravação, exatamente. Deixa eu só concluir aqui. Ele estaria permitindo que o reclamante estivesse prestando um depoimento e que não teve acesso ao depoimento do preposto e ali não haveria paridade de armas entre as partes. Por quê? O preposto estaria ouvindo o do reclamante e o reclamante não teria ouvido dele, entendeu? A Beatriz está colocando que ele proibiu a gravação, eles estão proibindo o uso de imagem e voz em gravação, exatamente. Eu estou falando, gente, isso estava na ata de audiência e ainda fazendo menção ao 367. Eles, assim, estão totalmente surtados. Por isso que eu falo que às vezes não vale a pena você dizer, olha, eu vou começar a gravar. Não, comece a gravar como quem não quer nada. E aí, no meio da gravação, depois que eles
você relata, olha, excelência, então tá bom, eu tô inclusive aqui gravando, porque o 367 ele me permite, tá? Estou gravando porque tamanha arbitrariedade que Vossa Excelência está cometendo. E exatamente isso, eles cada vez, a maioria, gente, tem juízes maravilhosos, mas tem juízes que, sinceramente, eles ultrapassam a linha do razoável, tá? E isso, dessa forma, não dá. A gente precisa sempre se insurgir, tá bom? Gente, vocês têm mais alguma pergunta aqui que vocês queiram trazer? Porque o nosso Clube das 7, ele é de segunda a sexta, entre 7, 7 e meia, de 7 até as 7 e meia, 7h40. Se tiverem mais perguntas, eu vou ficando um pouquinho mais, tá? Hoje eu não tenho audiência. Alguém aqui tem audiência hoje, gente? Eu já sextou pro pessoal aqui que não tem audiência, tá? Hoje eu não tenho audiência, mas já eu tenho a fisioterapia da minha cachorrinha. Ó, vamos lá, o Staneta colocou aqui a pergunta. Meu caso foi inverso, a audiência estava sendo gravada, requeri que fosse registrada em ata e foi dito que não constaria, pois estava sendo gravada. Aí só seriam observações dele. Tá certo? Não tá. Mas essa é a prática que a gente tem vivenciado. Você vai se aborrecer com isso? Não vai, tá, Stanito? Por que você não vai? Que a audiência realmente está sendo gravada, vai te dificultar você precisar ficar catando milho ali na hora, ouvir para poder colocar a minutagem que aconteceu alguma coisa? Vai. Mas você, advogado, não pode deixar de qualquer arbitrariedade, qualquer indeferimento constar os seus protestos. Vamos supor, está sendo colhido ali o depoimento de uma das partes ou oitiva de uma das testemunhas. O juiz indeferiu a sua pergunta, indeferiu algum requerimento seu. Excelência, eu gostaria de que constasse os meus protestos. E aí, a maioria dos juízes agora, quando a audiência está sendo gravada, ela fala assim, doutor, está sendo gravado. Aí você fala assim, tá bom. E em todo indeferimento você vai precisar falar. Excelência, protestos. E é desgastante? É, gente. Tem quem entenda que você só precisaria falar protestos por uma vez ao final? Tem, mas eu prefiro pecar pelo excesso. E todas as vezes, já aconteceu em audiências minhas, o juiz dizer, indefiro, doutora, vai continuar com as perguntas? Vou. Aí eu faço pergunta, indefiro. Isso vai irritando a gente? Vai, mas você não precisa se aborrecer. Você já sabendo disso? Tá bom, excelência, conte os meus protestos. Você vai passar para sua outra pergunta e ele vai definir, você vai constar seus protestos. Porque se você não... E depois, via de regra, gente, tem também 2 entendimentos. Que você precisa reiterar esses seus protestos em razões finais. Então, se for uma audiência una, que o juiz queira que você faça ali de forma oral, você vai fazer de forma breve, sucinta, e vai reiterar todos os seus protestos registrados ali naquela ata de audiência. E se porventura tiverem petições, manifestações, algo que você precise ressaltar, também esse é o momento. Sempre de forma objetiva, direta e cirúrgica. Nada de ficar se prolongando. Mas se o juiz conceder para permitir que você faça através de memoriais ali por escrito, ótimo, melhor ainda para você. Aí você lá no seu escritório, lá na sua casa, onde quer que você faça seus prazos, você vai pegar e vai buscar aquela minutagem reiterando aqueles seus protestos e ressaltando todos os pontos que foram positivos para o seu cliente. Não esquecendo que, gente, depoimento do preposto, depoimento do reclamante, ele, na verdade, só tem qual objetivo? Atingir buscar algum tipo de confissão. Caso contrário, eu tô pelo reclamante, meu reclamante foi igualzinho que tá lá na minha inicial. Ele vai me ajudar? Não, gente. Por quê? Ele não fez mais. É tipo assim, tipo mãe, quando fala, não fez mais do que a sua obrigação. Se você me contou essa história é que você tem que trazer aqui no seu depoimento. É isso. Mas, se a parte contrária trouxer alguma informação divergente, aí sim, isso vai te ajudar. Aí você precisa ressaltar nas suas razões finais, tá? Ah, mas e a testemunha? A testemunha, sim. Até ontem, eu tive a minha aula de segunda, acabou acontecendo ontem. A minha aluna me perguntou assim, Aline, mas o que acontece quando o ônus é do reclamante e a reclamada também tem uma testemunha e a testemunha dela fala o contrário? Falou o contrário assim,
vai de acordo com a tese da defesa. A testemunha do reclamante vai de encontro com a inicial, né, confirmando toda aquela alegação inicial, e a testemunha da reclamada vai de encontro à tese da defesa. Como fica isso? Como que o juiz vai julgar? Essa prova não fica dividida? Sim, gente, quando a prova fica dividida, os juízes, eles costumam ir por quem tinha o ônus de comprovar, tá? Nesse caso, o reclamante não se desincumbiu de comprovar, porque a testemunha dele confirmou, tá? Ou então, também tem alguns juízes que eles, além dessa questão, tem a questão do ônus da prova, mas também tem a questão da valoração. Ele vai valorar aquele depoimento. Ele sentiu mais firmeza em quem? E aí ele vai precisar justificar isso na sentença dele. Porque se ambos confirmaram, ele vai ali verificar, valorar quem comprovou, como ele interpretou aquela pessoa que estava prestando depoimento, aquela testemunha, tá? Acho que eu consegui aqui responder as perguntinhas que foram surgindo. O caso que eu trouxe aqui também, tá, gente? Em relação à ausência do reclamante da reclamada, vocês devem se insurgir ali pela aplicação da pena de confissão, sim, não permitindo essas arbitrariedades dos juízes. E, não, então eu vou vou conceder prazo para outra parte se manifestar justificando a ausência. Tá bom, excelência. Inclusive, eu acho que esse é o correto, tá? Porque se fosse do meu lado, eu também compreenderia, não tem problema nenhum. Ou vai constar lá que eu quero sobre essa questão da pena de confissão. Não, eu quero que conste. Se não constar, vai passar a constar, e se ele justificar, tá tudo certo. Vida que segue, tá? O doutor Alex tá colocando, hoje teve muitas informações. Espero que todos tenham conseguido compreender, gente. E espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Quem puder amanhã participar da nossa análise, que vai ser feita às 9 horas da manhã no Zoom, vou mandar aqui para vocês o link, tá? Não deixem de participar de segunda a sexta aqui, sempre às 7 horas da manhã, vai ficar entre 7, 7h30 até 7h40, mais ou menos, trazendo as suas dúvidas, porque esse é um perfil direcionado para vocês, tá? Exatamente para que vocês todos os dias, surgiu uma dúvida à noite, tem o Clube das 7 da Aline, ela vai me ajudar, tá bom? Não fiquem com a dúvida para vocês, não deixem para a dúvida ser despertada lá dentro da sala de audiência, tragam para cá sempre que puderem, e se quiserem entrar ao vivo comigo, eu também estou aqui à disposição, tá? E é sempre muito bom ter a participação de vocês. Muito obrigada, gente. Não deixa de compartilhar esse perfil aqui com mais colegas, para que esse perfil chegue a mais e mais pessoas e a gente consiga ajudar, consiga capacitar cada vez mais advogados lá dentro da sala de audiência. Tá bom? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, doutora Alex. Muito obrigada mesmo. O objetivo é exatamente esse. O link será por onde? Da audiência, da análise de audiência. Eu vou colocar no Zoom. Maravilha, Estaneto. Seja muito bem-vindo, tá? Eu vou colocar no Zoom. No Zoom não, desculpa. Vou colocar aqui no link da bio. Até o finalzinho do dia, mas nos meus stories eu também vou colocar esse link para que vocês possam participar amanhã às 9 horas. Tá bom? E qualquer coisa, Estaneto, também pode me... eu não consegui achar aqui. Manda assim: oi, professora. Oi, Aline. Eu não recebi ainda o link aqui da análise de audiência de amanhã, não. Tá? Pode me chamar, gente. Eu sempre respondo no direct. Tá bom? Muito obrigada aí, gente. Tenha uma excelente sexta-feira e um excelente dia. Até amanhã, para quem estiver lá na análise, e para quem voltar aqui para o Clube das 7 até segunda. Tchau, tchau.